planos de programa, como para todos os outros estudos aí que nós fizemos por aí arriba. Bom, então dentro desses planos municipais, o plano diretor, no caso, né, aqui de Campinas, que é a lei 15.000 de 2006, né, e aqui no caso o empreendimento é tracejado em preto aqui, que ele sai aqui pegando uma área de macrozona 4, né, área de urbanização prioritária, né, mas bem no limite do município do Valinhos, segue pela macrozona 6, área de vocação agrícola, e termina aqui na Miguel Melhado, numa área de influência aeroportuária. Tá? Macrozona 7. Macrozona 7, desculpa. Macrozona 7. Bom, diretrizes viárias. O anel rodoviário externo, no caso, como eu já tinha falado lá no começo, né, então a diretriz seria formar esse macro anel viário, né, de Campinas, que aqui é Bandeirantes, aqui seria Miguel Melhado. Na verdade, isso aqui teria que estar aqui, né? Isso aqui seria mais o acesso ao aeroporto mesmo. Tá? Então, esse é o objetivo principal. Isso aí já é um trabalho que já tem a longo tempo aí no município, da região aqui, e que seria para completar, então, já o existente, seria esse amarelo aqui para dando continuidade a esse grande anel viário. Bom, quanto ao município de Valinhos, também foi considerado plano diretor, o trechinho que intercepta o município não está dentro da macrozona urbana, mas também está no limite com Campinas, então ali foi uma pequena área só de intervenção, mas mesmo assim foi considerado também no estudo todo o plano diretor aqui. Bom, aí no caso, um dos itens do ERIMA é a análise da legislação, então também foi considerado toda a legislação federal, estadual e municipais, né, no caso nos planos e programas dentro do estudo. Claro, aqui ele achou melhor que não entrar em detalhes, mas foi também considerado legislações municipais também aqui nesse caso. A delimitação das áreas de influência do ERIMA, como não sei se todo mundo conhece, mas o ERIMA normalmente ele é feito em 3 áreas de abrangência do estudo, né? Então, no caso, tem a área de influência indireta, né? Que é, no caso, aqui nós consideramos para o meio, aqui foi definido assim, o estudo foi feito em 3 meios específicos, né? Foi o meio socioeconômico, o meio biótico e o meio físico. Então, para o estudo da influência indireta, foi considerado para o meio físico e biótico, no caso aqui, as microbacias hidrográficas do entorno do empreendimento, já pré-definidas no plano de bacia, da UGRI, né? No caso do Comitê de Bacias, nós utilizamos o que eles chamam de zonas de planejamento, no caso, para o estudo de meio físico e biótico. Para o meio socioeconômico, foi utilizado já os municípios de Valinhos e Campinas, que são diretamente afetados pela obra aqui. Tá? Para a área de influência direta, no caso, a ID, também nós fizemos diferente para o meio físico e biótico, utilizamos uma área de 500 metros do entorno do empreendimento, que é essa área em amarelo aqui, ó, tá? E para o meio socioeconômico, utilizamos a área em verde, no caso que é devido aos censos utilizados pelo IBGE e pelo IBGE mesmo, né? No caso da área diretamente afetada, foi considerado a futura faixa de domínio dessa rodovia, tá? Então foi considerado a área diretamente afetada. Seria a área vermelha. Acabou aqui. Seria a área vermelha aqui, que seria a futura faixa de domínio dessa rodovia. Bom, aí dentro do diagnóstico ambiental, então, foi considerado no meio físico, clima, geologia, hidrologia, recursos minerais, geomorfologia, declividade, relevo, geologia, geotecnia, recursos hídricos superficiais, recursos hídricos subterrâneos, passivos ambientais já existentes, áreas contaminadas e análise de ruído. No caso, aqui isso é uma síntese dos 3 meios, né? Então, no caso, onde está aqui só D,
na I foi feito só o diagnóstico. Ele está MD, foi diagnóstico e mapeamento. Tá? Então, para cada estudo foi feito, encontra aqui uma síntese do meio físico do que foi levantado, tá? Do que foi estudado. Bom, aqui alguns exemplos, né? No caso do estudo de solos, passivos, relevo, né? Características do relevo, características das drenagens, foi levantar todas as drenagens dentro dos meios, né? De acordo com os meios lá definidos. Moço, o que é espeleologia? É estudo de cavernas, cavidades. O Zé perguntando assim, é que eu vou passando, achando... Bom, no meio biótico, foi feito o estudo sobre a flora, né, no caso, tá, sobre a fauna, área de preservação permanente, unidade de conservação foram consideradas no meio biótico. E aí também está aqui, né, área de influência indireta, mapeamento diagnóstico, dia só diagnóstico, então está aqui uma síntese do que foi estudado. Tá? Bom, então está aqui alguns exemplos também. Tem, no caso da flora, foi feito o inventário florestal dos fragmentos ocorrentes tanto na área de influência direta como na área diretamente afetada. Então foi feito parcelas, levantamento de espécies arbóreas, arbustivas, herbáceas, lianas, epífitas. Tá? Na fauna, a fauna também está sendo feito estudos de animais com pegadas, visualização, com câmera de registro, etc. E tal. Bom, aqui está um contexto geral dos fragmentos ocorrentes, né, então aqui no vermelho, aqui no caso é a área de influência direta, e o azul é a área diretamente afetada. Aqui tem alguns fragmentos de exemplo, aqui é a área lá de Valinhos. Então aqui tem os fragmentos do entorno, né? Mas diretamente na obra, somente no... Importante dizer que isso aqui que você está apresentando é um resumo, uma síntese. Uma síntese porque está no IARIMA, né? No IARIMA também deve ter 7 volumes, né? Então é uma síntese bem resumida mesmo daquilo que tem no estudo. Mas o estudo ele está disponível para consulta, para quem quiser maiores detalhes. E, bom, pode passar. Bom, aqui é o resultado que o inventário florestal gerou, né, em termos de as espécies que mais ocorrem. No caso aqui, a gente chama isso aqui de inventário fitossociológico, né? Então tem todo o resultado aqui do trabalho feito em flora. Bom, de fauna, né, no caso, de fauna os trabalhos não foram finalizados ainda, porque para fazer o estudo, que a CETESB até exigiu um estudo com captura de animal, principalmente com peixe, né, que a gente chama de ictiofauna, então está aguardando a autorização do departamento da CETESB para concluir os trabalhos com captura. Tá? Então o trabalho de fauna não foi finalizado, mas está em andamento. Então aí terá, no caso de fauna, está sendo contemplados a avifauna, mastofauna, que seria os animais mamíferos, etc. Pterofauna, no caso, que aí já entra peixes, sapo, e ictiofauna, no caso dos peixes. Bom, no caso aqui nós temos a parte compensatória pelas intervenções junto aos fragmentos florestais que estão sendo considerados no estudo, né? Então no caso do CAPP será compensado 3 vezes a área de intervenção, né? No caso tem, para o traçado escolhido, tem 9,45 hectares de intervenção APP, o qual será compensado com um plantio compensatório ou preservação de área já existente. Isso vai ser definido de acordo com o que tiver de opções. 3 vezes a área então, de intervenção. Para os fragmentos florestais em estágios iniciais e média de regeneração, fora da APP, também 3 vezes a área de intervenção, no caso 2,7 tem de intervenção, a compensação seria em torno de 7 hectares. E para as árvores isoladas, foi feito um levantamento de todas as árvores ao longo do traçado, tem 166 árvores nativas isoladas ao longo do traçado, e para esta está sendo adotada a compensação de 25 mudas para cada árvore a ser suprimida. Então,
daria em torno de uma compensação total aqui de 38 hectares aproximadamente. Vale ressaltar também que o empreendimento está a cerca de 3 km de 2 unidades de conservação. Ele não pega nenhuma da conservação diretamente, mas ele está próximo de duas, a distância de aproximadamente 3 km, que é o Parque Estadual da Assessoria de Reforma Agrária, a ARA, de Valinhos, e a Floresta Estadual Serra d'Água de Campinas. Tá? Bom, aspecto socioeconômico. Então, também aqui está os itens que foram considerados no meio socioeconômico. Então, foi todo o histórico de ocupação da região, o uso e ocupação do solo. Então, também aqui, relembrando, também diagnóstico, mapeamento e os meios estudados em cada meio, qual foi considerado para cada aspecto aqui. Então, no caso, o uso de ocupação do solo, caracterização da população. Nesse caso aqui na ADA, foi feito entrevista com os proprietários que vão ser afetados diretamente com a obra, né? Não sei se foi 100%, acho que não chegou a ser 100% por não encontrar alguns proprietários, mas foi feita uma boa porcentagem dos proprietários. Foi contemplada então a opinião de cada um, a preocupação de cada um. Bom, a infraestrutura, economia, patrimônio histórico, cultural e arquitetônico, no caso, foi considerado também. Então foi feito todo um trabalho, né, nós chamamos de arqueologia preventiva na região, para saber o potencial de ocorrência de sítio arqueológico, patrimônio tombado pelos conselhos estaduais, municipais e tal, foi tudo considerado no estudo. Bom, aqui no caso tem uma síntese também do que foi levantado então do meio socioeconômico, né, no caso. Aqui no caso seria o que foi levantado no mapa de ocupação do solo como um todo, né, considerando no meio socioeconômico aqui. Então, no caso do empreendimento, o que mais vai, aqui no caso, em ordem crescente aqui de quantitativo de intervenções. Aqui são, no caso, água, represa, 0,8 hectares será referido, no caso é espelho d'água aqui, né? Fragmentos florestais estágio médio, 1,1, área de várzea, 1,8, vegetação pioneira, 2,2. Sim, como pode ver, a parte de pastagem, cultivo agrícola, campo antrópico também pode entender que é pastagem ou área de solo exposto, está aqui como maior em intervenções. Aqui o sítio, chave, sedes, né? 2,7 hectares de intervenção, então está considerado aqui. Bom, como caráter informativo, a área diretamente afetada do empreendimento, ela tem 132,8 hectares, né, que serão praticamente áreas ser desapropriada ou, no caso, essas 132,8 hectares, elas são divididas em 30 propriedades particulares, que no caso somando a 114,3 hectares, 86% do empreendimento. Os outros 14 são áreas de travessia de estradas municipais, vias municipais, né, públicas, né, então são 14%. Aqui é um mapa, aqui no caso é um mapa saindo aqui da Anhanguera, né? A Anhanguera está aqui. Então aqui são as propriedades que são desapropriadas, né? Então cada azulzinho desse, cada linha dessa é divisa de uma propriedade. Então a rodovia vem e está aqui as propriedades que serão interceptadas por empreendimento, tá? E aqui no caso são as propriedades em rosa aqui, ele conseguiu fazer essa entrevista com os proprietários ou meeiros que ocupam o local, que trabalham no local, ou os funcionários, tá? Foi feita entrevistas para o meio socioeconômico aqui. Bom, aí aqui no caso está uma síntese o questionário que foi utilizado na entrevista dos proprietários, né? Aqui as perguntas que foi utilizado, acho que não veio o caso, ele está entrando. No caso também aqui já uma síntese do que os proprietários comentaram, né? No caso, aqui está o número, voltando naquele mapa, não precisa voltar, mas tem o número das propriedades, aqui está o número que corresponde ao que o proprietário falou, né? Então está aqui, ó,
70% após na entrevista comentaram que permanecerão com as mesmas atividades após a implantação do empreendimento. Aí no caso 6,7 são duas áreas atualmente sem uso definido, então 6,6 proprietários que provavelmente procuram um novo uso da propriedade, no caso, né, por a rodovia de repente vai dividir a propriedade em meio a meio, aí ele vai ter que mudar o uso atual. 3,3 irá manter a mesma atividade, mas suas residências serão afetadas, ainda não sabe se continuarão morando no local. 3,3% proprietários sem independência financeira com propriedade, que tanto pode permanecer com a atividade atual, quanto poderá vender a área, né? Aí 3,3 proprietários que já se sentem prejudicados devido à proximidade com o bairro de periferia de Campinas, e não sabe se irá permanecer na área. 3,3 não foi possível acesso à área para a compreensão da situação atual. E 3,3 foi uma propriedade, no caso, que a única propriedade que será 100% desapropriada. Então não tem muito o que fazer aqui. Bom, aqui está a característica de algumas propriedades, né? No caso, a propriedade 6 é a Granja Atada, né? Que eu vi que o proprietário o cara é inquilino. Essa Granja Atada está desativada, né? Está desativada. Mas existem algumas pessoas que moram no local, né? Que alugam o local lá de moradia. Então tem o senhor Oswaldo Leite, que é arrendatário. Então, 19 que seria uma arrendadora, que essa aqui será 100% desapropriada. Bom, aqui está uma característica das propriedades que, aqui no caso, é onde vai sofrer interferência em... As pessoas terão que sair realmente do local, porque a casa que ela está hoje vai ser desapropriada. Aquelas que eu falei anteriormente são áreas que são desapropriadas, não necessariamente uma edificação. Essas aqui são as pessoas que terão edificações a serem removidas, tá? Com a desapropriação. Então nós chamamos de relocação, no caso, né? Serão relocadas. Bom, aqui a gente entra na parte de identificação e avaliação dos impactos ambientais, né? Então, no caso, após a analisação aplicada e a avaliação do diagnóstico ambiental do benefício biológico e socioeconômico, foi possível a avaliação dos impactos potenciais, né, que foi feita através de matriz de interação de atividades previstas e aspectos ambientais. Então, no caso aqui, na etapa de planejamento, que é o que nós estamos discutindo hoje, a etapa que nós estamos hoje do empreendimento, ela, no meio socioeconômico, que é normalmente desapropriação, tem dois impactos, no caso, impactos potenciais. Na etapa de construção, já, que é a etapa mais, acho que, complicada da obra, no caso, nós temos aqui 10 impactos no meio físico, 5 impactos potenciais no meio biótico e 9 impactos no meio socioeconômico. Na etapa de operação, que é quando a rodovia já está pronta e já está operando, ela continua tendo seu impacto, né? Porque a rodovia hoje não tem nada, a partir do momento da operação, isso será uma nova rodovia de funcionamento. Então tem esses impactos também potenciais aqui, que foram considerados. Bom, essa aqui é um quadro simples, né, da consolidação dos impactos utilizados no EARIMA, onde é avaliado impacto por impacto, né, quanto à natureza, aplicabilidade, ocorrência, prazo, espacialidade, duração, e assim sucessivamente. Para cada um você tem aqui se é negativo, positivo, direto, vai durar bastante, vai durar pouco, durar para sempre, e assim. Bom, aí no caso entra a descrição de cada impacto, né, e a sua natureza e magnitude. No caso do planejamento, como eu falei, eram dois impactos potenciais. Então, desapropriação e realocação de moradias, ela tem natureza negativa, que é o programa que vai ser utilizado para estar informando a população, fazendo contato com a população, etc. e tal. O programa de... aí tem, no caso, está acabando. Então, para todos os impactos, vai ter um programa para mitigação ou compensação do impacto, certo? Então, pode pular aqui. Aí, para o planejamento, também tem seus impactos potenciais. E acho que é isso aí. Aí, no caso, avaliando os impactos potenciais, no caso, obedecendo as recomendações discutidas no estudo,
Entendidas as normas e padrões técnicos de execução das obras, os impactos negativos serão mitigados a resultante dos impactos era positiva. Então justifica-se a possibilidade de empreendimento nas questões ambientais. Tá? Então um empreendimento. Acho que é isso, né? Só para alguns esclarecimentos. Isso é um projeto preliminar, isso é um planejamento. A gente está apresentando um estudo. Importante esclarecer, a gente é regulado por um órgão do Estado de São Paulo, que é a TESP. Então, imagino que eu já esclareço algumas dúvidas. Eu tenho, dentro do meu programa, uma obra com dimensão estabelecida. Quer dizer, hoje, se vocês verem o traçado B ou C, o A a gente já descartou, tem mais ou menos uma extensão de 9,6 quilômetros. Respondendo já uma pergunta que ele fez, o prolongamento da Miguel Milhado até o aeroporto não faz parte hoje do nosso escopo. Isso aí, o nosso escopo seria chegar até o Miguel Milhado. Quando eu assinei o contrato de concessão, eu recebi um pré-projeto disso, desse prolongamento. Então a gente estimou em cima desse pré-projeto e é a obra que a gente está fazendo. Qualquer ampliação tem que ser autorizado pela TESP, que é o órgão regulador, e ela dizendo, faça, a gente faz. Mas a gente não tem, qualquer modificação, qualquer projeto é aprovado anteriormente pela TESP. Quer dizer, a TESP diz, pode fazer, o projeto aprovado, a gente continua. E hoje tem até aqui o Romanini, que é representante da TESP, que pode até me ajudar, se for o caso. Tá bom? E dúvidas, eu acho que o nosso tempo já está meio esgotado. Se tiverem dúvidas, estão à disposição. Já tem São 2 anos e meio. É para o primeiro trecho ou para o trecho total? Nossa estimativa para o primeiro trecho seria 2 anos, mas a gente quer continuar essa obra fazendo os 2 trechos na sequência. Quer dizer, se for viável, a gente faz um e o outro encaminhado. Não temos. Isso é um planejamento ainda. Não, o que está exposto aí é para 2 anos e meio. Para o primeiro trecho, 2 anos é o ponto atual. Agora, os conselheiros, que quiserem primeiro fazer a colocação e depois eu abro para o público em geral, quem quiser se inscrever, eu até peço para vir falar no microfone aqui para ficar registrado. Então a ideia é que a gente faça colocações de 3 minutos, o senhor pode vir primeiro? 3 minutos só para a gente não estourar o tempo e dar a possibilidade de todo mundo fazer pergunta, eventualmente a gente pode voltar para fazer outras perguntas. Eu pedi que as pessoas se apresentassem também, para a gente saber quem são, e depois os vendedores possam fazer das respostas. Inscrição para fala, né? Isso, para fala. Aníbio, Associação Comercial e Industrial do Entorno do Aeroporto de Viracopos. Por favor, fique à vontade. Pode fazer a exposição? Pode falar. Eu aviso o senhor quando for dar 1 minuto, tá? Tá. Eu estou percebendo uma lógica terrível em tudo que está acontecendo. Nós estamos sendo atropelados aqui nas 2 últimas semanas. Eu tomei contato com a Macrozona 7 a questão de 10 dias. E nós já tínhamos a preocupação da duplicação da pista da Miguel Melhado dentro da área urbana, ali na região do Campo Belo. E tomei contato também com a licitação do DR para a duplicação da pista, de Vinhedo até o trevo da Santos Dumont. Eu perguntei a razão dos 2 anos e meio pelo seguinte: os 2 anos e meio é justamente o período que precisa para chegar esse projeto até a Miguel Melhado Campos e da Miguel Melhado Campos ir para o aeroporto. Quando na Macrozona 7, esse anel viário, ele prolonga, ele vai em frente, ele sai da área urbana do Campo Belo e na Santos Dumont ele desemboca num novo trevo que vai ser constituído ali perto da Baleoa, perto da Balança, para que entre um novo acesso ao aeroporto de Viracopos. Então o que eu estou percebendo é que estão tentando, com esse projeto e com a licitação da rodovia DR de hoje, que a duplicação vai até o trevo atual da Santos Dumont, estão querendo jogar todo o tráfego por dentro dessa área urbana. São 60 mil pessoas, ela atravessa bem no meio da área urbana, nós temos todo um histórico cultural da nossa região, nós temos ali dentro, beirando a rodovia, a maior feira livre do estado de São Paulo, com mais de 500 comerciantes,
E nós temos pessoas que frequentam essa feira, não é só os pobres da região do Campo Belo, porque nós estivemos fazendo pesquisas ali, um senhor com uma criança comendo um acarajé, entrevistamos ele. Da onde o senhor é? Eu sou de São Paulo. Qual a sua profissão? Eu sou médico. Quer dizer que hoje essa feira é uma feira turística. E estão tentando jogar para a Copa 2014 todo o tráfego oriundo da Dom Pedro, que vai para Indaiatuba, Itu, Sorocaba e para o aeroporto Viracopos. Outro dia, chegando lá na minha região, a entrada do aeroporto estava congestionada às 6 horas da tarde. Estava congestionada às 6 horas da tarde, com 7 milhões de passageiros ano. Nós vamos ter 14 milhões de passageiros ano. Se duplicar a entrada do aeroporto, não vai ser suficiente, porque lá dentro do aeroporto é um funil. Então, está havendo um macro planejamento aí errado. Se for dessa forma, se parar na Miguel Melhado, nós vamos ter problemas seríssimos, inclusive com a nossa população, que já estamos ali brigando por causa da Macrozona 7. Movimentamos uma assembleia no domingo com 4 mil moradores. Estivemos aqui ontem, ou anteontem, com mais de 700 pessoas. Esse salão foi pequeno para a nossa população. Então, eu peço aos senhores conselheiros que analisem não só os aspectos ambientais, mas os aspectos humanos de uma região dentro da cidade de Campinas, que são de trabalhadores. Obrigado. Alexandre. Para falar sobre a área. Eu sou conselheiro do Conselho Municipal do Meio Ambiente aqui, também sou assessor técnico do Conselho do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, através da ABPEMA, que é a entidade que ocupa uma das cadeiras do coletivo das entidades ambientalistas. Esse protocolo, esse documento, esse ARIMA, ele já passou pela análise da CETESB e pelo CONSEMA, ou ele está em trâmite aí? Está em trâmite aí. Então, porque vocês mesmos, a minha pergunta é nesse sentido, já que existem exigências com relação à complementação do EIA, nos estudos de meio biológico, vocês dependem de algumas autorizações para a questão de fauna e fitofauna, como você colocou. Então, seria pertinente nós entendermos a critério também que essa audiência aqui é uma audiência do Conselho Municipal de Meio Ambiente, mas na verdade é uma reunião extraordinária, no sentido de pedir alguns esclarecimentos preliminares, né? Então, qualquer documento que vocês encaminharem para nós agora na comissão, e qualquer parecer que a gente pudesse dar nesse sentido, presidente, seria incoerente, porque nós não podemos pré-analisar um documento que ainda não foi deliberado pelo órgão que, na verdade, tem a competência de deliberar a licença ambiental, né? Quanto à questão de desenvolvimento e infraestrutura, tudo isso está acontecendo porque nós estamos atrasadíssimos no país, né? Mas